A madrugada de terça-feira parecia absolutamente comum para os fãs brasileiros de entretenimento asiático, até que, de repente, nada mais era comum. Era um pouco mais de 2 horas da manhã, horário de Brasília, quando os celulares começaram a vibrar sem parar. No Twitter, no Instagram, no TikTok, em grupos de WhatsApp. A mesma frase repetia-se em todas as telas, como se fosse um grito coletivo atravessando oceanos. Eles anunciaram. Meu Deus, eles anunciaram. Do outro lado do mundo, no Japão, Kentaro Sakaguchi e Lee Seong acabavam de derrubar a internet com um único post. Uma imagem branca, simples, elegante, acompanhada de uma frase curta em japonês e coreano, traduzida rapidamente pelos próprios fãs. Nos casamos em dezembro. Obrigado por torcer por nós. Tão direto quanto devastador. Tão discreto quanto explosivo. No Brasil, fãs que já estavam quase dormindo deram cambalhotas para fora da cama. Outros, que só tinham levantado para tomar um copo d'água, ficaram paralisados em frente à geladeira. E, de repente, a timeline brasileira virou um verdadeiro carnaval, emojis de choque, fotos antigas dos dois. Vídeos editados em tempo recorde, gritos escritos em caps lock e lágrimas sinceras derramadas em livres improvisadas. Era o tipo de notícia que só chega uma vez a cada década, do tipo que parece cena do último capítulo de novela das 9, inesperada, romântica, arrebatadora. Por trás desse anúncio curto havia uma história longa, e quase ninguém conhecia. A verdade é que o romance entre Kentaro e Seon vinha sendo tecido em silêncio há muito mais tempo do que qualquer fã imaginava. O primeiro encontro aconteceu quando trabalharam juntos em um projeto especial de uma revista internacional, uma colaboração que parecia puramente profissional. Ela, com seu sorriso tímido, ele, seu jeito reservado, criaram um clima tão natural que até a equipe comentou na época, mas ninguém desconfiou de nada. Afinal, ambos eram mestres em esconder emoções quando as câmeras desligavam. O que começou com uma amizade discreta logo se transformou em uma conexão profunda. Mensagens trocadas tarde da noite, encontros rápidos em cafés tranquilos de Seul, viagens relâmpago ao Japão escondidas por máscaras, bonés e casacos largos. Era o tipo de amor silencioso típico do leste asiático, respeitoso, cuidadoso, construído no olhar e não no gesto exagerado. Por 2 anos, eles mantiveram tudo sob controle absoluto, sem um deslize, sem um rumor, sem uma pista sequer. Mas, como toda boa história de amor, o segredo não estava destinado a durar para sempre. Em outubro, um paparazzi japonês registrou os dois caminhando juntos em Kyoto. As fotos nem chegaram a viralizar, porque as empresas negaram rapidamente, alegando que eles estavam apenas discutindo um comercial. A maioria dos fãs acreditou, até porque o comportamento de ambos sempre foi impecável e sem escândalos. Mas agora, com o anúncio oficial, tudo fazia sentido. Os olhares, o cuidado, os pequenos gestos que só quem ama sabe esconder. E então veio o detalhe que deixou os fãs brasileiros em estado de choque ainda maior. O casamento havia acontecido no Japão, em dezembro, em segredo absoluto, em um dos lugares mais simbólicos da cultura japonesa, o Santuário Noji, em Tóquio. Um templo conhecido por sua atmosfera pacífica, famoso por casamentos tradicionais Shinzen-kekon realizados diante da natureza e dos deuses shintoístas. Segundo fontes próximas, o casal escolheu o local pela sua energia calma, pela história ligada à disciplina e à devoção, e porque ambos queriam uma cerimônia íntima, longe das lentes dos paparazzi. Além disso, dezembro, com suas folhas vermelhas, o frio suave e a luz dourada do inverno japonês, era para eles o mês mais bonito do ano, perfeito para um amor que florescia em silêncio. A grande surpresa, pelo menos para a imprensa, não estava apenas no casamento, mas na confirmação imediata das empresas de ambos. A Trestone Entertainment, agência de Kentaro Sakaguchi, divulgou um comunicado poucas horas depois. O ator tomou a decisão de se casar com pleno respeito à sua privacidade. Kentaro está saudável.
e agradece todas as mensagens de apoio recebidas do mundo inteiro. Enquanto isso, do lado coreano, a Prime TPC, responsável pela carreira de Lee Seong, publicou: a atriz planejou esse momento especial com muito carinho e pede compreensão dos fãs. Ela está feliz e continuará com suas atividades após um breve período de descanso. O que chamou a atenção dos fãs brasileiros foi o tom caloroso em ambos os comunicados. Parecia que, pela primeira vez, agências japonesa e coreana estavam alinhadas de maneira perfeita e natural, como se esse casamento tivesse sido aguardado, ou pelo menos abençoado, por todos ao redor do casal. A notícia continuou a se espalhar com a velocidade de um furacão tropical. Influenciadores brasileiros comentavam em vídeos de reação. Fãs faziam edições emocionadas com músicas românticas. Até mesmo páginas não relacionadas a entretenimento asiático começaram a falar sobre o casamento secreto mais elegante do ano. Com todos esses detalhes emergindo, a pergunta inevitável começou a surgir: como realmente foi essa cerimônia? Quem estava lá? Como foi o encontro das famílias japonesas e coreanas? E o que os noivos disseram um ao outro naquele instante decisivo? Era como se o anúncio tivesse aberto apenas a primeira porta de uma casa cheia de histórias escondidas. Uma casa que, agora, os fãs do Brasil inteiro queriam conhecer por dentro. E assim termina a primeira parte, com um país inteiro apaixonado, surpreso e, acima de tudo, ansioso para saber cada detalhe do que realmente aconteceu no inverno silencioso do Japão, no casamento que ninguém sabia, mas que todos já consideram histórico. O inverno japonês sempre teve um tipo especial de encanto, mas naquela manhã de dezembro ele parecia ainda mais cinematográfico. O sol nascia devagar, atingindo Tóquio com um brilho suave, quase dourado, que fazia as folhas vermelhas que restavam no chão parecerem mais vibrantes do que nunca. Havia algo no ar, uma mistura de silêncio, frio e expectativa, que só existe quando algo realmente importante está prestes a acontecer. Era nesse cenário que Kentaro Sakaguchi e Lee Seong acordaram para o dia que mudaria suas vidas. O santuário Noji, localizado no coração de Roppongi, estava quase vazio naquele amanhecer. Tu corria leve entre os portões tori vermelhos, e o som das folhas secas sendo arrastadas pela brisa compunha uma trilha sonora natural, delicada, perfeita para um casamento secreto. Não havia fotógrafos escondidos, nem tumulto, nem invasão de privacidade. Apenas a tranquilidade típica dos templos japoneses e a sensação de que o mundo inteiro tinha parado por um instante para que aquele amor pudesse existir sem interrupções. Pouco antes das 6 da manhã, convidados começaram a chegar em silêncio, familiares próximos, amigos de longa data e poucos colegas de trabalho. No total, não mais que 40 pessoas. Todos usavam roupas formais, em tons neutros, respeitando a tradição japonesa. Faziam parte de uma pintura minimalista, elegante e cheia de significado. Kentaro chegou primeiro, vestindo um monsuki preto impecável, combinado com um akama tradicional. Seus cabelos estavam arrumados com cuidado. O olhar, ainda que calmo, não conseguia esconder a emoção que o atravessava. Cumprimentou cada convidado com uma reverência profunda, mantendo aquele jeito reservado e gentil que sempre encantou seus fãs. Mas quem o observasse de perto perceberia que suas mãos tremiam discretamente, não de nervosismo, mas de intensidade. Era o dia dele, e ele sabia. Poucos minutos depois, a atmosfera mudou. Porque algo extraordinário aconteceu. Porque ela chegou. Lee Seong caminhou lentamente pelo corredor formado pelas lanternas de pedra do santuário, usando um shiromukuu branco, puro que parecia refletir a luz do amanhecer. O tecido era bordado com símbolos tradicionais japoneses, tsurus, flores e ondas, representando longevidade, amor e prosperidade. O cabelo preso em um coque elegante, adornado com um kanzashi delicado, fazia com que ela parecesse uma mistura perfeita entre tradição e modernidade. Os convidados seguraram a respiração. O vento ousou fazer barulho. Quando os olhares de Kentaro e Seong finalmente se encontraram, algo no ar pareceu mudar. Não era exagero, não era imaginação, era simplesmente amor, nítido, silencioso, maduro.
aqueles que não precisam de palavra alguma para existir. A cerimônia Shinto começou com os sons suaves do gagaku, a música cerimonial japonesa que ecoava pelo pátio em ondas lentas, como se o tempo estivesse se movendo em outra velocidade. O sacerdote os guiou para dentro do santuário principal, onde a luz era dourada e filtrada por lanternas antigas. O cheiro de madeira, incenso leve e história preenchia o ambiente. Rituais tradicionais deram início ao casamento. As taças de Sansan-kudo, as 3 trocas de goles de saquê, simbolizaram a união das famílias, a bênção dos ancestrais e o compromisso espiritual entre os noivos. Tudo era silencioso, sagrado, profundo. Nada lembrava uma cerimônia extravagante de celebridades. Era humano, era íntimo, era real. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Kentaro respirou fundo. Mas não saiu de imediato, ele precisou de alguns segundos para encontrar firmeza. Mas quando falou, falou com o coração inteiro. Você trouxe luz para a minha vida silenciosa. Obrigado por me ver, mesmo quando eu achava que ninguém via. Caminhar com você em todos os invernos que vierem. Sion desviou o olhar, tentando segurar as lágrimas. Mas era inútil. Gotas caíram silenciosamente, brilhando como cristais sob a luz do templo. E então ela respondeu, com a voz suave, quase quebrada: obrigada por me esperar em todos os invernos. Obrigada por ser meu lar em um país onde não nasci. Quero proteger sua paz e sua felicidade todos os dias da minha vida. Os convidados engoliram o choro de forma educada, mas era impossível não se emocionar. O sacerdote sorriu discretamente, e até uma folha seca caiu ao chão naquele exato momento, como se a natureza tivesse decidido participar da cena. Após a cerimônia principal, o grupo caminhou para fora do templo, onde o sol já iluminava o jardim. Lá, duas famílias tiraram algumas fotos discretas e trocaram abraços calorosos. Não havia flashes profissionais, apenas celulares de parentes próximos. A simplicidade era o charme. A recepção aconteceu no Osinoya Tokyo, ryokan de luxo famoso por sua arquitetura moderna combinada com tradição japonesa. O salão reservado para o casal era pequeno, iluminado apenas por lanternas de papel e velas delicadas. As mesas estavam decoradas com flores brancas e galhos secos de inverno, criando um clima intimista e elegante. O jantar foi cuidadosamente preparado: sashimi de peixe fresco da estação, o agio servido em pequenas porções, sopa clara tradicional e um bolo leve de matcha. Nada excessivo, apenas perfeito. Os amigos mais próximos fizeram pequenos discursos. Alguns lembraram momentos engraçados das gravações. Outros confessaram que já suspeitavam de algo, mas respeitaram o silêncio dos dois. Entre risadas, lágrimas e brindes suaves de saquê, o ambiente inteiro parecia respirar gratidão. Do lado de fora, fãs brasileiros, americanos e japoneses continuavam frenéticos nas redes sociais, mas ali dentro, o casal vivia seu próprio universo, um universo feito de calma, respeito e doçura. Pouco depois do meio-dia, as agências divulgaram os comunicados finais. A Tristone Entertainment agradeceu o apoio internacional e pediu que os fãs continuassem acompanhando a carreira de Kentaro com carinho. A Prime TPC informou que Seong faria uma breve pausa antes de voltar ao trabalho e pediu compreensão pela privacidade da atriz. As declarações só confirmaram o que todos já sabiam: o casamento não foi apenas um evento, foi um ato de amor maduro, pensado, desejado e protegido. Antes do fim da tarde, Kentaro e Seong deixaram o hotel discretamente para começar sua pequena lua de mel em Hakone, um dos lugares mais românticos do Japão durante o inverno. Sem câmeras, sem repórteres, sem pressa. Apenas eles dois. Naquele mesmo dia, uma fã brasileira comentou em um tweet que viralizou: a gente pediu ficção, e eles entregaram realidade mais bonita que novela. E talvez essa fosse mesmo a melhor definição. No fim, o amor deles atravessou fronteiras, idiomas, rotinas impossíveis e duas indústrias completamente diferentes. E encontrou, no inverno japonês, o lugar perfeito para florescer.